Seja bem-vindo ao canal Evanildo Física. Meu nome é Evanildo Vicente, sou professor de Física e na aula de hoje vamos aprender como se calcular o trabalho a partir do gráfico da força em função do deslocamento, o cálculo gráfico do trabalho. Para isso, observe o esquema a seguir. Nele temos um bloco percorrendo o eixo OX. Esse bloco se desloca sob ação exclusiva da força F. Veja que essa força é paralela ao eixo X. Vamos construir o gráfico do valor algébrico da força em função de X. Então vamos lá. Temos aqui o eixo X, que nesse caso está relacionado ao deslocamento do objeto, e o eixo Y, onde vamos inserir o valor algébrico da força. Veja que a situação em estudo está considerando uma força constante, por isso temos uma reta paralela ao eixo X. Esse valor é positivo quando a força atua no sentido do eixo e negativo quando a força atua em sentido oposto ao eixo. No nosso caso, vamos trabalhar com o valor positivo. Além disso, vamos considerar essa força constante. Vamos chamar de x1 e x2 dois pontos quaisquer do eixo X. Em seguida, destaquemos esses pontos aqui no gráfico, x1 e x2. Agora eu peço a vocês que observem essa área em destaque. Pense. Teria essa área algum significado especial? Para responder essa pergunta, vamos calcular a área dessa figura. Veja que estamos falando de um retângulo, e a área de um retângulo é dado por área é igual a base vezes altura. A base aqui é esse tamanho, ou seja, x2 menos x1, e a altura é o valor da força. Substituindo essas informações na equação, ficamos com área é igual a x2 menos x1 vezes F. Veja que x2 menos x1 é igual a D, em que D é o módulo do deslocamento vetorial do bloco. Assim ficamos com área é igual a deslocamento vezes a força, ou área é igual a força vezes deslocamento. Lembrando que força vezes deslocamento corresponde ao trabalho. Obtemos então a seguinte informação. A área é igual ao trabalho. Ou seja, se você tiver um gráfico da força vezes o deslocamento, você pode obter o valor algébrico do trabalho calculando a área da figura compreendida entre o gráfico e o eixo das posições, que é exatamente a área em destaque do nosso exemplo. É bom que fique claro que essa é apenas uma igualdade numérica. Claro, sabemos que as grandezas área e trabalho são grandezas de naturezas distintas. Veja que a unidade de área no sistema internacional é o metro quadrado, enquanto a unidade de trabalho é o joule. O que a área em destaque fornece é apenas o valor numérico do trabalho. Então vamos continuar. Veja que essa propriedade foi apresentada com base em uma situação simples e particular. Como assim, professor? Para obtermos essa propriedade, nós consideramos a força constante e paralela ao deslocamento. No entanto, sua validade estende-se também ao caso de forças paralelas ao deslocamento, porém de valor algébrico variável. Para exemplificar o que estou falando, observe o diagrama abaixo. Se você quiser encontrar o valor do trabalho nessa situação, basta somar as áreas, ou seja, trabalho é igual a área 1 mais a área 2. É importante destacar que a força considerada deve ser sempre paralela ao deslocamento da partícula, do objeto. Então, pessoal, vou resolver aqui uma questão que está numa lista que eu disponibilizei aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Então tá aí livre aí para vocês baixar essa lista. Vamos resolver essa questão
que pertence a essa lista. Então, vamos fazer a leitura aqui. A questão número 9. Uma caixa inicialmente parada sobre uma superfície horizontal é arrastada na direção de uma força F, cujo módulo varia com a posição X da caixa, de acordo com o gráfico. O trabalho realizado pela força no deslocamento de 20 metros vale em joules. Então vamos aqui, vamos fazer alguns destaques aqui. Veja que ele está falando de uma caixa que ela está inicialmente parada sobre uma superfície horizontal, certo? E essa caixa foi arrastada por uma força F. Então a situação é mais ou menos essa daqui. Você tem aqui uma caixa, uma superfície horizontal, né? E você vai ter uma caixa aí que vai se deslocar. Deixa eu procurar aqui uma forma. Tá aqui, pronto. Essa forma aqui, vamos dizer que essa aqui seja a caixa, né? Essa caixa aqui, ela vai se deslocar sobre essa superfície. Então vamos dizer que é essa situação aqui. E ela vai se deslocar, pessoal, que nem foi dito aí, por meio dessa força F, né? Então vamos aqui. Eu vou desenhar aqui a força. Veja que a força, ela está assim, a força F, que ele está dizendo aí. Então veja bem, aqui é o sentido, vamos dizer assim, da trajetória, tá certo? É uma situação em que a força tem o mesmo sentido aqui da trajetória. O módulo da força é dado por esse gráfico aqui. Veja que o módulo da força é variável, né? 8 newtons, depois para 4 newtons e fica nesse trecho aqui. Nesse trecho é constante, mas no total a força aí é variável. É uma questão simples, uma questão direta. Eu tenho um gráfico da força em função do deslocamento, então você pode usar a propriedade, dizendo que o trabalho, né, é igual à área total dessa figura aí. A área total dessa figura corresponde ao quê? Veja bem, pessoal, se você ficar atento, você vai ter aqui duas figuras, você vai perceber. Você tem aqui um trapézio, né? Veja que aqui você tem um trapézio. E aqui, eu vou até ver se eu mudo essa cor aqui, você vai ver aqui um retângulo, né? Então a área total vai ser a área desse trapézio, vou botar aqui para o azul de novo, a área desse trapézio, essa área aqui, ó, você vai ter a área desse trapézio, que eu vou dar um destaque aqui a ela, a área desse trapézio, e vai ter também a área desse retângulo. A área desse retângulo. A área do retângulo nós sabemos que é calculada assim, base vezes altura. E a área do trapézio nós sabemos que é calculada assim, ó, a soma das bases vezes a altura dividido por 2. Então, vamos calcular isso aqui em separado. Primeiro, a área do trapézio, né? Então, primeiro, a área do trapézio. É a soma das bases vezes a altura dividido por 2. Então a área do trapézio, até chamar assim de área 1 para ficar mais fácil para a gente ficar repetindo trapézio, trapézio, trapézio. Então vamos lá. A soma das bases. Quem é a base do trapézio? Lembra que as bases são os lados paralelos. Aqui é uma base, a base 8 e a base 4. Então a soma das bases, 8, 4. A base maior é 8, a base menor é 4, vezes a altura do trapézio. A altura do trapézio é esse lado aqui, que é perpendicular às bases. Aí. Dá 10. 10. Beleza, dividido por 2. Então, fazendo essas continhas aqui, ó, 8 com 4, 12, vezes 10, 120, dividido por 2. 120 dividido por 2, nós sabemos aí que é 60, né? Vou nem colocar a unidade, porque eu quero só o valor numérico aqui. Então, a área 1 e a área 2, que é a base vezes a altura, né? Base vezes a altura, a área do retângulo. Então, a área 2 vai ser, vou até fazer aqui na frente, a base do retângulo, 20 menos 10. 10 vezes a altura do retângulo. A altura do retângulo, esse lado aqui, que vale 4. Então, a área vai ser 10 vezes 4, 40, né? 40. Professor, a unidade de área é metro quadrado, né? Mas eu não estou atrás dessa unidade não, porque eu quero só o valor numérico aqui do trabalho, né? O valor algébrico do trabalho. Então, a soma das áreas vai ser a área 1 mais a área 2. E o trabalho vai ser a área 1, 60, mais a área 2, 40. Então, aqui o trabalho é 60 mais 40, 100. Agora aqui você coloca a unidade. 100 joules é a nossa resposta.
que está aqui em letra A, veja que ele quer o trabalho, a unidade tem que ser em joule. Lembre que essa propriedade é uma propriedade apenas numérica, né? A gente disse que a área é numericamente igual ao trabalho. Pessoal, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha aí com seus amigos, me ajuda a divulgar esse trabalho. Se inscreva no canal, caso ainda não é inscrito, participe aí dos comentários. Obrigado e até a próxima.